estamos gravando hoje aqui na residência, na chácara a dona Lili, tá, e do seu Arão, que é o seu Tutim, família aqui Albuquerque, que nós consideramos muito, gostamos muito. E hoje cedeu aqui o espaço para gravarmos, né? Tá vendo a imagem deles aí. A dona Lili tem 103 anos, o seu Tutim tem 93 anos e estão todos com firme saúde, tá? Estão bem lúcidos eles e nos permitiram gravar aqui na sua residência hoje. Juntamente com o nosso jornalista aqui, o seu Nélio, que a cada dia vem nos surpreendendo com várias histórias aqui desse grande município. Tudo bem, seu Nélio? Tudo bem. O que acontece na nossa cidade, vamos relatarmos como é o carinho para não denigrir a imagem das pessoas e sim relatar os fatos da maneira que aconteceram. Tiros na rodoviária. Como aconteceu isso, seu Nélio? Foi logo que a rodoviária foi inaugurada, tinha um senhor de outro estado com um cavalo muito grande e patas com as ferraduras. À noite, ao andar, saía faíscas. E na rodoviária, o que ele fez? Andava com esse cavalo, dava pinholadas, usava pinhola, muitos tiros com a pinhola e tiros reais na cobertura, ou seja, no teto da rodoviária, deu vários tiros. Esse homem, quando andava na cidade, as pessoas fechavam as portas com medo de acontecer algo diferente. Então, e cavalos na boate, esse deve ser muito interessante, cavalos na boate. Um senhor jovem de família da nossa cidade quis imitá-lo, mas de maneira diferente. Logo que aconteceu esse fato dos tiros na rodoviária, esse senhor pegou também um cavalo da nossa região, talvez de manga larga, alguma dessa raça. O que acontece? Ele pegou o cavalo, tinha um senhor na rodoviária que era deficiente visual e tocava a música com a sanfona. Ele pagava o rapaz para tocar e botava o cavalo para dançar, para sapatear, para pular. E daí seguiu para a Rua do Fio, onde tinha as boates, entrava também nessas boates e botava o cavalo para dançar, as pessoas corriam. E seguiu também para o Buru. Lá no Buru, as pessoas com medo também desse rapaz, do cavalo em si, corriam, derrubavam as bebidas, tudo. E no fundo tinha o Buruzinho, nada mais era do que um estádio, um campo de futebol, as pessoas corriam com medo. É isso. Petromax apagado a bala. Também um senhor de família. A energia ia até as 21, 22, 23, 24 horas. As pessoas que não tinham condições de pagar, às vezes a festa não dava renda, aí o Petromax ficava no local, eles davam bastante luminosidade no mesmo e chegou um senhor, atirou na camisa do Petromax, apagou. Tinha outro Petromax, ele também atirou no outro. Apagaram-se as luzes e as pessoas correram. Ao correrem, tinha pessoas que vendiam bolo frito, tudo, com lamparina, derrubaram tudo. O sanfoneiro jogou a sanfona no chão, o zabumbeiro, o pessoal que batia o triângulo. E ali no fórum, em frente ao fórum, era ali perto do fórum, tinha um caminho que dava de seguir até o rio. Pessoas atravessaram o rio a nado e outros correram até o dia amanhecer. Ao dia amanhecer, o que aconteceu? Vimos as pessoas machucadas da correria aqui no escuro, as farofas, o bolo derrubado. É isso que aconteceu. Parecia o Velho Oeste lá no Texas. Perfeitamente, perfeitamente. Mas isso era a maneira das pessoas se vestir desse jovem. Tá, e é o caso do juiz e o preso. Um preso aqui nosso era um polígono, ou seja, era um grande plantio de maconha na nossa cidade. Não vamos botar isso debaixo do tapete, não. E o que acontece? Tinha um senhor que veio de outro estado com aproximadamente 30 quilos de maconha, ou seja, estava prensado, ele ia levar. A polícia descobriu e ficou preso. O juiz chegou até ele depois de vários meses e perguntou pelo nome dele. Ele disse: sou eu. O juiz disse: se prepare que daqui a umas 2 semanas vai vir o seu alvará de São Luís, você vai ser solto. Ele ficou muito contente. Só que foi o contrário. E é o mesmo preso baleado? Sim, esse mesmo preso baleado vazou que ele seria mandado para São Luís. A condenação seria altíssima. Ele ficou indignado e à noite fugiu. Fugiu de que maneira? Tinha um policial lá que ninguém fugia no plantão dele, que ele ficava atento. E outros, na hora que a luz apagava, saiu. Aí ele fugiu. E o furto de um revólver, como aconteceu? Certo. Voltando ao preso anterior,
esse mesmo caso desse senhor que tirava serviço numa instituição financeira aqui da nossa cidade. Esse preso, ao fugir, passou em frente ao banco, ele mandou que parasse, não parou, ele atingiu o pé. E atingiu o pé, ele ficou baleado, levou automaticamente para o hospital e foi levado para São Luís da prisão. E quanto a esse revólver que foi furtado, um senhor, dono de uma grande rede de supermercado, pagava esse mesmo guarda para vigiar o seu estabelecimento em outras ruas. Só que fugiu. E à noite ele me chamou, Nélio, vamos lá olhar esse vigia. Aí fomos. Ele disse, eu vou roubar esse revólver. Ele disse. Na segunda noite ele foi comigo. Aí pegou o vigia estava dormindo, roncando, tirou o revólver. Aí do outro dia o vigia acorda e pergunta a todas as pessoas, cadê meu revólver e tal, sumiu, acho que deixei em casa. Depois de mais de mês, o dono do supermercado foi lá comigo e disse, que eu devolvi seu revólver, estou devolvendo porque você dorme muito, eu estou pagando o senhor para nos vigiar. E não vigia. Só que essa mesma pessoa acontece. Ele foi na boate e pegou uma moça deficiente auditiva. E ele dormia e a moça deficiente auditiva ficava vigiando qualquer movimento de carro, de cachorro, de qualquer coisa, ela acordava ele. É essa a história. Interessante. Né? A busca dos malotes. Sim, eram os malotes do banco, o piloto ao passar na cidade chamava táxi. É quando o avião passa e dá aquele barulho. E o que acontece? Nós íamos, eu trabalhava no táxi do Adelaide de 74, aproximadamente, 1974, eu era de menor. Aí nós íamos ao aeroporto, ao chegarmos, eu baixava o banco traseiro era um Fusca 74 e enchia de malotes, de dinheiro. Só que nós ficávamos lá no aeroporto, o avião ia embora, nós ficávamos lá tomando refrigerante, tudo, e vínhamos devagarinho. E quando acontecia, de outras vezes, nós íamos para buscarmos dinheiro no banco, aí o rapaz que ia comigo, lá do banco, dizia, hoje vai vir moeda, ou seja, não é moeda nem espécie, e sim metal, e era pesado para colocar dentro do carro. Essa é a história. Máquinas pesadas da construtora Mendes Júnior. A nossa cidade, vindo pelas trilhas dela, só tinha uma entrada por ali, e em época de chuva ficava muito perigoso as carretas trazerem máquinas sobre elas, porque poderia acontecer algum acidente. Aí seu Simas, que foi prefeito na cidade, a Praça Raimundo Simas, o que ele fez? Colocou várias madeiras, porque as patroas passavam e atravessavam o rio ali em frente onde é o fórum. E o de esteira, nova esteira, ao passar estava enxergando o calçamento. E o seu Simas mandou colocar tábuas. E esse trator cortou as tábuas de pedaços de uns 60 centímetros mais ou menos cada uma. Mas não estragou o calçamento dele. E a história da explosão de uma geladeira lá na antiga prefeitura? Sim, foi o maior comentário na cidade na época que, de madrugada, houve essa explosão. Era a gás, certo? A geladeira. Houve essa explosão e pegou fogo lá em uma parte. É uma história muito interessante, né? Tem aqui a história também, o caso do voo do Hamilton Jorge. O Hamilton Jorge e eu tinha da Tony, o nome do piloto, salvo engano, era muito meu amigo. Eu trabalhava de táxi, levava ele, o piloto, até a fazenda da Soberana. Ou ia buscá-lo. E o Hamilton, e esse piloto sempre voava comigo aqui na cidade. Chamou o Hamilton Jorge, eu estava até no Pinguim esses dias, e o Hamilton perguntou, Nélio, tu lembra daquele voo que nós fizemos no avião da Soberana? Ah, relembro sim. Então nós fizemos várias acrobacias, certo? Folha seca, tunô, certo? Era tipo de acrobacia que o avião fazia, de perda e tudo, certo? É essa a história. E como que abastecia esses aviões? O avião, né? Lá da Soberana. Sim, o abastecimento aí já é uma história diferente. É outro avião que era do Tatá, o primeiro homem que trouxe as correntes aqui para derrubar a mata, tudo. E estava conversando com o seu Wolf Guará, Iranil de Guará, e o Wolf disse que na fazenda dele tinha cupuaçu, ele não conhecia o seu Tatá, e mandou ir buscar. Só que o seu Wolf disse, meu carro está sem gasolina, era de boiadeiro. E não, aí tirou uns 10 litros aproximadamente de gasolina do avião, colocou e fomos buscá-lo, e trouxemos para o seu Tatá os cupuaçus. Esse foi o primeiro voo aqui na cidade de avião? Não, agora esse primeiro voo foi comigo, Nélio de Rezende. O que aconteceu? Um avião da FAB, ao decolar, bateu num urubu, certo? Aí sugou. Aí o avião automaticamente embandeirou a hélice, o piloto. Eu, como sou piloto também, privado, quando acontece qualquer coisa, embandeira a hélice para não dar aerodinâmica, freio aerodinâmico. E pousou na cidade, voltou. E eu, como ia direto no aeroporto, levar frutas para os comandantes, sempre gostei de aviação, e minha mãe disse, meu filho, quando trouxer o novo motor, não vá. Aí meu pai disse, não vá voar com ele, se ele chamar. Meu pai disse, não, o avião já vem com o motor amaciado, não tem problema, Alzira. E o que aconteceu?
No dia, eu estava de férias, umas 8 horas mais ou menos, o piloto me convidou, Nélio, vamos fazer o teste no motor. Aí fomos, só que tinha outro rapaz conhecido, aí chamou também, teu colega disse, foram comigo. Saímos daqui, passamos pelo Estreito, Carolina, Riachão e Balsa, umas 2 horas de voo aproximadamente, treinando nesse motor. E o que acontece? Chegamos, ao chegar na cidade, tinha esse Jaú que gostava de jogar dama lá em casa, Mariano Pessoa, Benjamin e outras pessoas mais. E esse moço disse, Nélio, tu lembra daquele dia que nós voamos? Aí minha mãe, meu filho, você voou, você não contou pra mãe, podia acontecer de um acidente. Minha mãe dizia, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, que eu sou criado como filho único. Então, essa é a história do voo. E o avião atolou? Sim, um avião que atolou aqui nós tínhamos, o aeroporto tinha VASP, Varig, Cruzeiro, Votec e outras empresas e o avião da FAB. E o que acontece? O avião, aproximadamente às 16h30 mais ou menos, ia decolar e errou o local, saiu e era Areião, ficou atolado. Eu fui buscá-lo depois no BEC. Eu fui atrás, tentei puxar com um Jeep, isso já é agora mais recente, e não consegui. Aí fui no BEC falar com o comandante para trazer uma patroa para puxar. Só que já estava tarde da noite, já era tarde, não dava mais tempo. No outro dia foi desatolado e o avião decolou. Tá, e o caso do leprosário? Leprosário era um local onde as pessoas que tinham problema de pele ficavam isoladas aqui da cidade, onde é próximo hoje ao Matadouro. Tiraram de lá para outro local. E o que acontece? O Frei Lauro dizem que jogou uma média de uns 100 litros de gasolina ou mais para revolver a terra e a casa era de palha, tudo, para matar os micróbios, os germes. Essa é a história. Falando um pouco de avião, Nélio, antigamente, há poucos anos atrás, aqui tinha um aeroporto comercial aqui na cidade? Sim, as pessoas, a cidade que vinha aqui de Barra do Corte, as pessoas vinham de Porto Franco, vinha aqui do Sítio Novo, Montes Altos, Amarante, vinha porque não tínhamos estrada. Então o aeroporto aqui era bem servido, o nosso aeroporto aqui, com essas empresas que eu citei anteriormente. Então o Grajaú está andando para trás, então? Exatamente, devido às estradas, rodovias, cessou tudo isso, inclusive o nosso aeroporto está desprezado. A pessoa hoje quer fazer um voo para São Luís, São Paulo, tem que ir em Imperatriz. Imperatriz é filha de Grajaú? Exatamente, porque antes aqui nossa cidade era que comandava toda a região. É isso aí, seu prefeito. Vamos voltar com o aeroporto aqui, comercial aqui em nossa cidade, né? E essa história está muito gostosa, né? Vamos continuar aqui agora com a história, falando um pouco de São Marino. São Marino são as pessoas que saíram do leprosário aqui, próxima à cidade, hoje é chamada Hansenias, né? Hansenianos, e levou para lá o Frei Alberto com as fresas, cuidava muito bem e o local muito bem organizado. E esse boato que teve na época da suspensão de vendas de peixe? Acontece que a cidade era a época do defeso, subia surubim, mondubé, piranha de várias espécies, curimatá e muitas espécies de peixes. E o que acontece? 90% ou mais, 90% mais, quem vendia carne, não estava sem vender, devido ao peixe, a quantidade de pessoas vendendo no cambão, ou seja, em fieira, em lata, na cabeça, bacia cheia de peixe, inclusive até peixe seco. E o que acontece? Inventaram, as pessoas dizem, Facebook, ou melhor, as pessoas que inventaram esse boato, dizendo que a fossa do São Marino tinha estourado. E o que acontece? As pessoas que souberam que tinha estourado, o peixe está sendo cozinhado, jogavam fora. O peixe que estava seco, jogaram fora. E muitos fizeram lavagem estomacal, intestinal, com medo de pegarem doenças. É essa a história. Mas isso pendurou por mais de, ou seja, demorou mais de 10, 15, 20 dias, até meses, até voltar ao normal. E o boi do senhor B.A.? Esse boi, que acontece, certo? Ele tinha um senhor, pai de um político, na época, o que aconteceu? O boi chegava perto de você e segurava suas pernas, era informação do dono do boi. E o que acontecia? Era cheio de índios que faziam parte também, nossos irmãos indígenas, e só soltava o pé da pessoa se pagasse. Aí a pessoa estava com o facão, o que fez? Puxou o facão e deu uma facãozada no chifre do boi, deu uma lapada, quando o homem se tocou, saiu correndo, com medo, certo? Essa é a história. Tá bom, e a história do goleiro? O goleiro era um goleiro que o que fazia, ele ao defender na sua pequena área, botava o joelho todas as vezes na frente e chegava a machucar algumas pessoas. E um filho de um político na cidade, e o que acontece? Ele disse, se fizer com meu irmão outra vez, eu vou passar por cima dele. E o que aconteceu? Pegou o jipe, em 66, 67 mais ou menos. E na hora que o goleiro colocou a perna para machucar, ele pegou o jipe, saiu, os pessoal correndo, correram,
e o irmão que foi machucado ficou na frente. Se não ficasse na frente, ele tinha atropelado. Só que ele parou de fazer isso. Tá. Quem foi o primeiro radialista? O primeiro radialista chama-se Luiz do Adelso. O que acontece? Mora ali perto daquele posto central ali na cidade. E ele, o senhor Domingos Monteiro, era um homem da época que arrumava televisão, todo inteligente, e ali no campo era de areia, era campo de areião que chamava, onde é Society hoje. Perto ali onde tem o Frei Lauro construiu o teatro, ele colocou as antenas e estava radiando o jogo. Por exemplo, passou para Pedão, Pedão passou para o Pedoca, Pedoca passou para Milton Gomes chutou e quem defendeu? Doutor Plínio, que era promotor na época. E ao defender, Milton Gomes de novo marcou gol. Aí mandaram ir na minha casa para eu estar captando. Eu disse, fui até a minha casa e ouvi lá a narração novamente. Aí vi. Então foi o primeiro radialista em Grajaú. O caminhão do senhor Bigode. O caminhão do senhor Bigode é o caminhão dos padres que ia acontecer. Ele descia aquela ladeira, Feira de Borno, perto dos Correios, perdeu o freio. Isso era de manhã, por volta das 7 da manhã. Ele descia em alta velocidade e ao chegar na cerca do senhor Ornilo Jorge, tinha muitos pés de manga, de bananeiras, e ele jogou no pé de bananeira. Eu sei que não tinha aquelas árvores que temos hoje. E foi parar no meio do rio. Sorte que não atingiu nenhum dos alunos. Eu estudava na época lá, no Santo Antônio. A pequena ponte? A pequena ponte era uma ponte de aproximadamente 1 metro de largura, sem corrimão, uns 70 metros de extensão. E tinha uma senhora que tinha uma filha que, ao bebê, ficava brava e puxou a peixeira e queria matá-la. Ela não atravessava essa ponte de maneira alguma. O que acontece? Ela correu, tinha uma irmã do outro lado do rio, aí chamou a irmã para socorrê-la. A irmã quis voltar pela ponte, ela disse, não volto pela ponte. Ela tinha medo, mas na hora ela, com medo de morrer, atravessou. Só que ela na volta voltou por dentro d'água. A travessia de Canos? A travessia de Canoas, no caso. Desculpa, Canoas. De Canoas, a época que o rio era cheio, tinha a canoa do governo e tinha a canoa particular. A canoa do governo demorava para ter passageiro suficiente e a particular cobrava, porque não vinha só com, tinha um limite de 5 passageiros. E tinha a passagem dos carros no Rio Grajaú? Sim, essa passagem no Rio Grajaú, debaixo da ponte de madeira, quando passavam, as crianças, igual eu na época, corriam porque o rebojo era grande e ficavam brincando. Então, é isso aí. Ouvimos histórias interessantes aqui. É muito interessante mesmo para nossos alunos que estão agora aprendendo nas escolas. Histórias de Grajaú desde 1960 até os dias de hoje. Muito interessante. O senhor falava do avião, dos voos rasantes, né? Sim, esse avião da Soberana que eu voei com o Hamilton Jorge, ele, um certo dia, por volta das 16h30, aproximadamente 16 horas, ele veio da Soberana para cá. Só que ao tentar pousar, não conseguiu baixar o trem de pouso. O que acontece? Ele deu vários voos rasantes, as pessoas com medo. No quarto voo que ele deu rasante, já jogou no chapéu Panamá um bilhete amarrado e as pessoas leram. Ele pedia para as pessoas irem até o aeroporto para socorrê-lo, que ele ia fazer um pouso de barriga. E as pessoas pararam, pegaram seus carros e foram para lá. Ao chegar lá para socorrê-lo, ele conseguiu mecanicamente baixar o trem de pouso e não houve nada. É esse caso que as pessoas ficaram preocupadas. É isso aí. Viu só como tem histórias interessantes? E sábado que vem tem muito mais. Eu quero agradecer ao seu Tutim, a dona Lili. Nós gravamos aqui em sua chácara aqui, mostramos imagens dele. Qualquer dia iremos contar a história deles aqui, que é muito interessante, né? E também agradecer ao Rildão, né? O Rildão é nosso parceiro aqui do Jornal Cidades, né? Que trouxe o jornal aqui para essa região. E qualquer dia desse iremos fazer algumas matérias com ele também. Ele também estará participando da programação do JC. Um abraço, Rildão.